Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou catequista das mídias sociais da internet. E, desde já, eu venho pedir a você, por favor, que dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Conto com seu apoio, tá? Muito obrigado. E aí, todos nós estamos na escola da fé. Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. Alguns temas da carta aos Romanos. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos continuar aqui nos aprofundando sobre essa bonita carta aos Romanos, né? E o vídeo de hoje é a última parte dessa série que vem falar sobre essa carta que a CNBB escolheu para esse ano 2025, para a gente poder estudar, conhecer mais, entendeu, irmãos e irmãs? É isso aí. E aí as páginas 188 e 189 desse nosso bonito livro, né, a Bíblia em suas mãos. Então, aqui nessas duas páginas, né, tem um tema aqui, alguns temas da carta aos Romanos, e na outra página tem os projetos de viagem, tá? Então, a gente vai ver essas duas partes. Vamos ver aqui a primeira parte. Essa primeira parte, ela tem dois títulos aqui. A justiça de Deus e a lei e o Espírito. Vamos ver a primeira parte, a justiça de Deus. A justiça de Deus não tem, para Paulo, uma conotação florense, jurídica, mas profética. É uma justiça triunfante que persiste ser a razão fundamental da salvação. É a cólera com o ímpio que se reverte em misericórdia e a graça ao crente. Esta só pode acontecer quando a conversão produz seus frutos. Né? Então, a gente vê capítulo 6, versículos 15 ao 23, capítulo 8, versículo 9 ao 13, capítulo 12, versículo de 1 a 15 e versículo 13. Tem a parte aqui, a fé. O tema mais forte da carta é a fé. Pode ser resumido em 4 passagens. Aí temos 4 passagens aqui, né? Capítulo 1, versículo de 1 a 7, capítulo 1, versículo 16 e seguintes, capítulo 3, versículo 21 a 23, capítulo 12, versículo de 1 a 15 e versículo 13. É através dessa fé engajada na história, como fez Abraão, que o homem é capaz de mudar a justiça florense de Deus, né, em misericórdia, alcançando o estágio de filho de Deus. Capítulo 8, versículo 14 seguintes. A paciência de Deus, a gente vê no capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 26, dá através da fé e a prática do amor este privilégio ao homem, e a mulher também, né, de ser filho, filha de Deus. E o projeto concreto da mudança da vida, uma proposta abraâmica de vida em defesa da vida. E a gente vê isso também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 58, que possibilita ao cristão assumir a justificação pela fé. Então, quando São Paulo fala muito de fé, irmãos e irmãs, coloca como Abraão como modelo, né, irmãos e irmãs? Mas é uma fé que se traduz em práticas do amor, né, da caridade, tá? Bem mesmo no perfil mesmo do Evangelho, entendeu, irmãos e irmãs? É como diz aqui, através da fé e da prática do amor, entendeu, irmãos e irmãs? Então, não é só uma fé, mas amor também se traduz
nos atos concretos, né? É isso aí. Vamos ver aqui, irmãos e irmãs, essa outra parte que diz assim: a lei e o Espírito. Antes havia lei de Moisés, né? Agora há uma nova com o Espírito, a lei do Evangelho, né, gente? A lei por si mesma nada faz, mas a nova ordem, né, das coisas no Espírito conduz os frutos da vida nova, né? Capítulo 8, versículo de 1 a 27. O Espírito muda as relações e os fiéis passam a pertencer à família de Deus, podendo chamá-lo de Abba, né, Pai, né? No capítulo 8, versículo 15. Essa teologia de Paulo aos Romanos, na parte paranética, né, particularmente evidencia o percurso que ele quer fazer para mostrar que houve uma superação do antigo pelo novo. A da antiga lei foi suplantada pela nova lei do Evangelho, né? De uma escravidão da morte de Adão passa-se a vida nova em Cristo, né? Capítulo 5, versículo 12. Poderíamos também dizer que a eclesiologia de Romanos é a melhor experiência de um Deus que está perto e deixa chamar de Pai. A sinagoga garantia a pertença à raça através da lei, mesmo para quem não acreditasse. A eclesiologia da fé não se impõe a ela, precisa de uma adesão livre e consciente. Assim, a vida de comunidade nasce da liberdade de cada um e assumindo um projeto de família, né? Unida a esta eclesiologia, encontramos uma cristologia de caráter universal e cósmico, onde todos podem encontrar lugar pelo caminho da fé e dos frutos dessa fé, né? Cristo revela o Pai, substitui o antigo regime pela nova lei, traz a libertação e a redenção. Doa um batismo que lava o pecado e purifica o ser. Cristo nos dá a conhecer o Pai, né? Mudando o regime, muda-se a lei. Do antigo regime, da lei judaica, passa a ser uma vida segundo o Espírito, de compromisso comunitário. Então é isso, irmãos e irmãs, é uma transição, né? Eu costumo chamar a carta muito parecido, né, com a carta aos Hebreus, né? Porque a carta aos Hebreus ela tem essa, esse objetivo, né, de explicar o cristianismo para os cristãos que vêm do judaísmo, né? Mas você vendo aqui o estudo aqui, parece que Romanos tem quase o mesmo objetivo, né, de explicar o evangelho para quem está vindo do judaísmo, da religião judaica, né, que quer se converter. Mas o que eu acho bonito aqui, no estudo de hoje, no texto aqui, que isso é uma coisa espontânea, irmãos e irmãs. Ninguém é forçado a aceitar o evangelho, né? A palavra de Deus, na verdade, é uma proposta que espera de nós uma resposta, uma livre resposta do nosso coração. Entendeu, irmãos e irmãs? É nada forçado. Eu acho bacana isso. Vamos ver aqui, irmãos e irmãs, o último tema de hoje, desse vídeo, desse livro, que é os projetos de viagem, né, da página 189. Retornando, né, para Jerusalém, da terceira viagem missionária, Paulo escreve esta carta aos Romanos, expressando os sentimentos de ter concluído a implantação do Evangelho nas terras da Ásia e da Macedônia. Seu desejo de ir até os confins do mundo, entre aspas, ou ao menos até o extremo ocidental do Império Romano, que era a Península Ibérica, né? Nela
à Espanha, pretendendo chegar até a Espanha, e a gente vê isso lá no capítulo 15, versículo 22 ao 33, ele passaria por Roma e visitaria os cristãos daquela cidade. Neste particular, muitos estudiosos acreditam que o capítulo 16 da Carta aos Romanos não pertence à carta originariamente, mas foi anexado depois. Chegando em Roma, a gente vê lá em Atos, capítulo 28, versículo 14, Paulo visita os cristãos, fica com eles um certo tempo, depois cumpre seu desejo de ir até a Espanha, retornando depois para a Macedônia e Ásia. Seria a quarta viagem? Aí seria uma suposição, né? Aí o autor está dizendo, será que foi a quarta viagem de Paulo? Ninguém sabe, né? Da Macedônia, ele escreveria este último capítulo como uma carta avulsa, anexada depois à carta. Então, esse capítulo 16 aqui foi talvez um acréscimo que foi feito depois, tá? Essa estada permite, né, o conhecimento de tantos cristãos que ele cita por nome no final, tá? Aí tem aqui a data e local. Corinto ou Macedônia, né? No retorno para Jerusalém, na terceira viagem entre 57 e 58 depois de Cristo. Então, talvez foi escrito talvez em Corinto ou na Macedônia, né? É isso aí. Então, irmãos e irmãs, este foi o vídeo de hoje, tá bom? Encerrando o nosso estudo sobre a Carta aos Romanos, tá? Com certeza que a Igreja do Brasil, né, a CNBB, já deve ter feito um livro falando sobre essa carta com mais detalhes, né? Esse aqui é apenas uma contribuição que eu estou dando aqui do nosso canal a esse estudo, somando, né, aquilo que a Igreja Católica já deve estar ensinando, que vai ensinar o povo de Deus nas comunidades, tá bom? Então é isso aí, obrigado, tá? Você que assistiu esse vídeo até o final, obrigado se você acompanhou os 3 vídeos, tá bom, gente? É isso aí. Se caso você perdeu algum vídeo, é só procurar lá na playlist da Escola da Fé Cristã, os livros do Novo Testamento, tá bom, gente? Aí você procura esses vídeos, tá bom? E assiste com calma, tá bom? Que a gente conhecendo mais a palavra de Deus, a gente mais damos valor às coisas de Deus. Tá bom, gente? Então que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine hoje. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, setembro de 2025, mês da Bíblia. Então, convido você que assistiu esse vídeo até o final a clicar nesse card que está aparecendo aí e assistir esse vídeo bonito sobre a Bíblia. Vamos conhecer mais sobre o livro sagrado. Um abraço a todos.